Uma chuva mansa e silenciosa pode derrubar uma floresta inteira em poucas horas. Ao contrário das tempestades violentas que arrancam árvores pelas raízes com ventos uivantes, este fenômeno opera em absoluto silêncio, sem pressa. Cada gota de água que cai do céu parece comum, mas carrega uma armadilha térmica invisível. Quando essa água toca qualquer superfície sólida, ela se transforma instantaneamente em uma casca de gelo pesada e implacável. O que parece um espetáculo visual congelado é, na verdade, o acúmulo de chuva congelante, um dos processos mais destrutivos da atmosfera terrestre. O segredo dessa transformação não está na força do impacto, mas em um estado físico chamado superresfriamento, onde a água desafia as leis básicas do congelamento. Em altitudes elevadas, a água permanece líquida mesmo abaixo de 0 graus Celsius, esperando apenas o menor contato para se cristalizar. Para que esse mecanismo destrutivo aconteça, a atmosfera precisa se organizar como um sanduíche de temperaturas bem definidas. No topo, as nuvens frias produzem neve. À medida que esses flocos de neve caem em direção ao solo, eles encontram uma camada intermediária de ar quente, uma inversão térmica que derrete o gelo completamente, transformando-o em chuva comum. Mas logo abaixo dessa camada quente, colada ao solo, existe uma massa de ar extremamente frio, com temperaturas abaixo de 0. Quando a gota de chuva atravessa esse último bolsão congelante, ela não tem tempo de se transformar em neve ou granizo novamente. Em vez disso, a água entra em um estado de quase congelamento, resfriando-se abaixo de seu ponto de fusão sem se solidificar. Ela se torna água superresfriada. Essa condição é altamente instável e temporária. A gota precisa apenas de um núcleo de nucleação, um ponto de partida físico, para reorganizar suas moléculas em uma estrutura sólida. Esse ponto de partida é qualquer objeto no solo: o galho de uma árvore, um cabo de alta tensão, o teto de uma casa ou a superfície de uma estrada. No momento exato do impacto, a tensão superficial se rompe e a água líquida se transforma em gelo cristalino em uma fração de segundo. A primeira grande mudança na nossa percepção sobre esse fenômeno ocorre quando olhamos para o tipo de destruição que ele causa. Quando pensamos em tempestades florestais, a imagem mental imediata é a de ventos fortes, quebrando troncos ou arrancando copas. A chuva congelante ignora essa dinâmica. Ela não empurra as estruturas, ela as esmaga verticalmente de forma contínua. As árvores evoluíram ao longo de milhões de anos para resistir a forças laterais. Suas fibras flexíveis se dobram para acompanhar o vento, distribuindo a energia do impacto ao longo do tronco até as raízes profundas. No entanto, a vegetação não possui defesas naturais eficientes contra o peso vertical cumulativo. À medida que a chuva superresfriada continua a cair, cada folha, agulha de pinheiro e pequeno galho acumulam uma camada contínua de gelo conhecida como gelicídio. O peso aumenta de forma exponencial a cada hora de precipitação. Um único pinheiro de tamanho médio pode acumular até 5 toneladas de gelo em sua copa. O centro de gravidade da árvore é deslocado drasticamente para cima, tornando toda a estrutura instável. Sem o suporte de ventos para aliviar a tensão, os galhos começam a vergar até atingirem o limite elástico da madeira. O silêncio da floresta é então quebrado por estalos secos, semelhantes a tiros de rifle, à medida que galhos maciços e troncos inteiros explodem sob o próprio peso, caindo como blocos de concreto sobre o solo. Esse colapso estrutural não se limita à vegetação e expõe a vulnerabilidade de sistemas artificiais que projetamos para serem indestrutíveis. Cabos de transmissão de energia elétrica são alvos fáceis para esse acúmulo de gelo. O diâmetro do cabo aumenta muitas vezes com a casca congelada, oferecendo uma área de superfície muito maior para a água que continua a cair. O peso extra tensiona os cabos até o limite, mas o verdadeiro perigo surge com a combinação de gelo e uma leve brisa. O acúmulo de gelo nas linhas de transmissão não ocorre de forma perfeitamente cilíndrica,
ele assume um formato aerodinâmico semelhante ao perfil da asa de um avião. Quando o vento sopra sobre esse cabo congelado, ele gera uma força de sustentação física. O cabo começa a oscilar verticalmente em ondas longas e violentas, um fenômeno conhecido na engenharia como galope de cabos. Essa oscilação rítmica cria forças dinâmicas imensas que não apenas rompem os fios de cobre e alumínio, mas arrancam as imensas torres de aço de suas fundações de concreto, retorcendo o metal como se fosse feito de plástico. Sistemas de energia inteiros colapsam não porque o vento era forte demais, mas porque a água congelada redesenhou a física dos cabos e usou a brisa leve para destruí-los por inteiro. Mais profundamente do que a quebra física de galhos e torres, a chuva congelante altera a biologia interna do ambiente de uma forma que poucos conseguem enxergar de imediato. Quando o gelo envolve completamente as árvores e o solo, ele cria uma barreira hermética e contínua. Essa casca de vidro isola as plantas do ar atmosférico, interrompendo as trocas gasosas essenciais para a sobrevivência vegetal. As folhas e agulhas, presas sob uma camada espessa de gelo, continuam a respirar, mas o oxigênio se esgota rapidamente dentro da cápsula congelada, acumulando dióxido de carbono e outros subprodutos metabólicos tóxicos. Se o congelamento persistir por vários dias, as plantas começam a sofrer de asfixia tecidual profunda. Para piorar a situação, quando o sol finalmente aparece após a tempestade, o gelo atua como uma lente de aumento perfeita. Os raios solares são focados através da casca cristalina diretamente nas células vegetais congeladas, causando queimaduras térmicas severas e destruindo a clorofila. A floresta, que parecia protegida em um casulo brilhante, está na verdade sendo sufocada e queimada de dentro para fora por um elemento que deveria nutri-la em tempos normais. Esse isolamento severo atinge também a fauna local, que depende da floresta para sobreviver. Pequenos animais e aves encontram suas fontes de alimento completamente lacradas sob uma armadura de gelo intransponível. Sementes, frutos e brotos ficam trancados dentro de cofres transparentes que nenhuma criatura consegue romper. Aves que buscam abrigo nos galhos baixos podem ter suas penas congeladas em poucos minutos se forem atingidas pelas gotas superresfriadas, perdendo a capacidade de voar e de regular a temperatura corporal. O chão da floresta, transformado em uma pista de gelo contínua, impossibilita a locomoção de predadores e presas, que escorregam e se ferem nas superfícies cortantes. Animais maiores, como cervos e outros herbívoros, não conseguem cavar a neve para encontrar grama, pois a camada superficial de gelo é dura como pedra. O que parece um cenário estático e pacífico é, na verdade, uma arena de fome e exaustão, onde a sobrevivência é ditada pela rapidez com que a temperatura do ar vai subir. Esse cenário de isolamento se estende diretamente ao solo da floresta, alterando sua dinâmica hidrológica. A camada de gelo que se deposita sobre a terra cria uma superfície totalmente impermeável que impede a infiltração de qualquer água de degelo subsequente. Quando a temperatura finalmente começa a subir e o gelo superficial derrete, a água líquida não consegue penetrar no solo, que ainda permanece congelado e selado logo abaixo. Em vez disso, ela escorre rapidamente pela superfície, gerando processos erosivos intensos mesmo em declives suaves. Nutrientes essenciais, que levaram décadas para se acumular na camada superficial de folhas em decomposição, são lavados e transportados para longe em poucas horas pelas torrentes de água que correm sobre a casca de gelo. O solo perde sua coesão interna, e a ausência de vegetação saudável para ancorar a terra abre caminho para deslizamentos de terra silenciosos e repentinos nos dias que se seguem ao degelo. O que começou como uma precipitação leve termina como uma reconfiguração completa da topografia local e da fertilidade da terra. A escala desse fenômeno nos força
a encarar o limite da nossa previsibilidade e controle sobre as forças naturais. A diferença entre uma chuva fria inofensiva, uma tempestade de neve fofa e o pesadelo da chuva congelante resume-se a uma variação de menos de 1 grau Celsius em uma camada atmosférica que flutua a algumas centenas de metros acima de nossas cabeças. Se a camada de ar quente for um pouco mais espessa, a chuva derrete e chega ao solo quente o suficiente para não congelar. Se for um pouco mais fina, os flocos de neve não derretem completamente e cobrem a terra com um manto leve que o vento pode soprar facilmente sem causar danos estruturais. Mas quando a atmosfera se equilibra nessa fração exata de grau, a água se transforma em uma arma de destruição em massa de ação lenta. Não há tecnologia humana capaz de impedir que essa água superresfriada mude de fase ao tocar o solo. Nossos sistemas de previsão mais avançados lutam para mapear com precisão onde essas faixas térmicas estreitas vão se posicionar, tornando cada evento de chuva congelante uma surpresa tática da natureza contra a nossa infraestrutura e nossa falsa sensação de segurança. No final, quando o calor retorna e o gelo finalmente derrete, a paisagem que emerge não é a mesma de antes. O dossel da floresta, antes fechado e imponente, agora apresenta clareiras imensas, onde as árvores mais antigas e rígidas foram despedaçadas pelo peso implacável. Esse espaço aberto altera drasticamente a dinâmica de luz do ecossistema, permitindo que espécies colonizadoras de crescimento rápido dominem o solo, alterando a composição da floresta por séculos. Os destroços acumulados no chão tornam-se combustível seco para incêndios florestais devastadores no verão seguinte, conectando um desastre de inverno a uma tragédia de fogo meses depois. A água, o elemento mais básico da vida, demonstra que sua capacidade de destruição não depende apenas de inundações violentas ou secas extremas. Ela reside também na sua capacidade de enganar a própria física, adiando seu congelamento por alguns segundos apenas para desabar sobre a Terra com o peso insuportável de sua transformação instantânea. Quando o gelo envolve completamente as árvores e o solo, ele cria uma barreira hermética e contínua. Essa casca de vidro isola as plantas do ar atmosférico, interrompendo as trocas gasosas essenciais para a sobrevivência vegetal. As folhas e agulhas, presas sob uma camada espessa de gelo, continuam a respirar, mas o oxigênio se esgota rapidamente dentro da cápsula congelada, acumulando dióxido de carbono e outros subprodutos metabólicos tóxicos. Se o congelamento persistir por vários dias, as plantas começam a sofrer de asfixia tecidual profunda. Para piorar a situação, quando o sol finalmente aparece após a tempestade, o gelo atua como uma lente de aumento perfeita. Os raios solares são focados através da casca cristalina diretamente nas células vegetais congeladas, causando queimaduras térmicas severas e destruindo a clorofila. A floresta, que parecia protegida em um casulo brilhante, está na verdade sendo sufocada e queimada de dentro para fora por um elemento que deveria nutri-la em tempos normais. Esse isolamento severo atinge também a fauna local, que depende da floresta para sobreviver. Pequenos animais e aves encontram suas fontes de alimento completamente lacradas sob uma armadura de gelo intransponível. Sementes, frutos e brotos ficam trancados dentro de cofres transparentes que nenhuma criatura consegue romper. Aves que buscam abrigo nos galhos baixos podem ter suas penas congeladas em poucos minutos se forem atingidas pelas gotas superresfriadas, perdendo a capacidade de voar e de regular a temperatura corporal. O chão da floresta, transformado em uma pista de gelo contínua, impossibilita a locomoção de predadores e presas, que escorregam e se ferem nas superfícies cortantes. Animais maiores, como cervos e outros herbívoros, não conseguem cavar a neve para encontrar grama, pois a camada superficial de gelo é dura como pedra. O que parece um cenário estático e pacífico é, na verdade, uma arena de fome e exaustão,
onde a sobrevivência é ditada pela rapidez com que a temperatura do ar vai subir. Esse cenário de isolamento se estende diretamente ao solo da floresta, alterando sua dinâmica hidrológica. A camada de gelo, que se deposita sobre a terra, cria uma superfície totalmente impermeável, que impede a infiltração de qualquer água de degelo subsequente. Quando a temperatura finalmente começa a subir e o gelo superficial derrete, a água líquida não consegue penetrar no solo, que ainda permanece congelado e selado logo abaixo. Em vez disso, ela escorre rapidamente pela superfície, gerando processos erosivos intensos mesmo em declives suaves. Nutrientes essenciais, que levaram décadas para se acumular na camada superficial de folhas em decomposição, são lavados e transportados para longe em poucas horas pelas torrentes de água que correm sobre a casca de gelo. O solo perde sua coesão interna, e a ausência de vegetação saudável para ancorar a terra abre caminho para deslizamentos de terra silenciosos e repentinos nos dias que se seguem ao degelo. O que começou como uma precipitação leve termina como uma reconfiguração completa da topografia local e da fertilidade da terra. A escala desse fenômeno nos força a encarar o limite da nossa previsibilidade e controle sobre as forças naturais. A diferença entre uma chuva fria inofensiva, uma tempestade de neve fofa e o pesadelo da chuva congelante resume-se a uma variação de menos de 1 grau Celsius em uma camada atmosférica que flutua a algumas centenas de metros acima de nossas cabeças. Se a camada de ar quente for um pouco mais espessa, a chuva derrete e chega ao solo quente o suficiente para não congelar. Se for um pouco mais fina, os flocos de neve não derretem completamente e cobrem a terra com um manto leve que o vento pode soprar facilmente sem causar danos estruturais. Mas quando a atmosfera se equilibra nessa fração exata de grau, a água se transforma em uma arma de destruição em massa de ação lenta. Não há tecnologia humana capaz de impedir que essa água superresfriada mude de fase ao tocar o solo. Nossos sistemas de previsão mais avançados lutam para mapear com precisão onde essas faixas térmicas estreitas vão se posicionar, tornando cada evento de chuva congelante uma surpresa tática da natureza contra a nossa infraestrutura e nossa falsa sensação de segurança. No final, quando o calor retorna e o gelo finalmente derrete, a paisagem que emerge não é a mesma de antes. O dossel da floresta, antes fechado e imponente, agora apresenta clareiras imensas, onde as árvores mais antigas e rígidas foram despedaçadas pelo peso implacável. Esse espaço aberto altera drasticamente a dinâmica de luz do ecossistema, permitindo que espécies colonizadoras de crescimento rápido dominem o solo, alterando a composição da floresta por séculos. Os destroços acumulados no chão tornam-se combustível seco para incêndios florestais devastadores no verão seguinte, conectando um desastre de inverno a uma tragédia de fogo meses depois. A água, o elemento mais básico da vida, demonstra que sua capacidade de destruição não depende apenas de inundações violentas ou secas extremas. Ela reside também na sua capacidade de enganar a própria física, adiando seu congelamento por alguns segundos apenas para desabar sobre a Terra com o peso insuportável de sua transformação instantânea.